ansiedade faz parte do processo, né? Assim, não adianta você falar para uma paciente tentante ali, olha, não fica ansiosa porque isso vai te atrapalhar. A cafeína é tóxica, gente, atrapalha engravidar. E hoje, cada vez mais, esses bebês estão exigentes para vir para o mundo, eles precisam dessas mães mais saudáveis, que buscam uma relação melhor com a comida, uma mente mais saudável. Então, a gente realmente, cada vez mais, a gente precisa desintoxicar o corpo. Eu também tive, entre uma gestação e outra, eu tive perda gestacional. Então, o que a gente, né, deseja, Deus, ele vai realizar o sonho que está no seu coração. Hello, hello! Como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do nosso CaroCast. E hoje eu tô com uma convidada que ela veio assim... Eu já tava doida pra trazer ela aqui pra contar várias coisas pra vocês. E vocês me pediram muito. Na caixinha que eu abri lá, foi um dos nomes mais comentados. E agora, nós estamos aqui pra tratar de um assunto que para as mães é muito importante, para quem está tentando engravidar, para as gravidinhas, que é a nossa querida nutricionista Marília Leal. Uma salva de palmas, gente! Oi, gente! Amiga, muito obrigada por você estar aqui amiga. hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar com você para poder falar do que eu domino, do que eu gosto, que é a nutrição envolvendo gestantes, mulheres, né, a saúde da mulher. Amo isso. E sempre as mulheres estão a cada vez mais, né, interessadas nesse assunto em relação à dietoterapia, saúde, é o que a gente tem que focar hoje. Bacana, vamos lá. Para quem ainda não te conhece, quem é Marília Leal? Conta um pouquinho da sua história aí, quem é você, da sua jornada. Bom, eu já formei há mais de 10 anos, né, na área de nutrição, então eu trabalhei com muito foco em emagrecimento, hipertrofia, já trabalhei com atleta, principalmente no futebol, tanto no Goiás quanto no Atlético Goianiense, então já trabalhei muito com a parte esportiva da nutrição, né, adorava também trabalhar nesse foco de emagrecimento, gosto muito, porém, hoje eu fui para outra área, porque depois que eu me tornei mãe, né, foi muito especial a minha jornada, principalmente do meu primeiro filho, amiga, que eu tive dificuldade, sabe? De iniciar as tentativas de engravidar, eu demorei um pouquinho, Então foi aí que eu comecei a estudar mais, né, aqui em Goiânia, assim, a gente vê que é difícil o acesso da informação, principalmente na área da nutrição, dessa área da saúde da mulher, fertilidade, então eu fui me envolvendo, né, e fui vivenciando a experiência da gestação. Me conta uma coisa, o Ricardo que é o mais velho, não é? O Ricardo que é o mais velho. Quanto tempo que você levou para engravidar do Ricardo? Eu levei um ano, né, que geralmente é o que a gente preconiza aí para as mulheres acima dos 30 anos, um ano de tentativa, senão já tem que realmente ir atrás de tratamentos ou estratégias para poder te auxiliar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 32. 32. Eu já engravidei um pouco, né, tardiamente, então eu tive esses processos, não digo dificuldade, mas o que acontece? A maioria das mulheres e nós somos assim, imediatistas. Exato. A gente fala, vou tirar o remédio, casei, vou engravidar. E nem sempre a gente tem o controle, né, dessa situação. Então, a gente precisa trabalhar uma dietoterapia, né, buscar informações, ir no médico para poder avaliar toda a questão da reserva, sua fertilidade. Então, foi aí, a gente foi, né, se envolvendo e foi demorando o processo. Então, foi aí que eu me apaixonei nessa área, me especializei, né, trabalhei muito com profissionais envolvendo essa parte de reprodução, de fertilidade. Eu era muito curiosa, muito atenta nesse assunto. E foi quando eu fiz minha especialização na área da fertilidade, né? Era a época mais ou menos de pandemia também ali. Então, foi bom que deu para estudar bastante, né? Então, aí depois eu já me especializei na área, vivenciei a maternidade, né, do Ricardo. Depois já veio o Rodrigo, meus filhos foram tudo praticamente emendados e foi uma área apaixonante, né? Comecei e a gente né, fica grávida, parece que aproxima também o universo, né? E as mulheres iam me procurando e eu, cada vez foi nichando mais essa área da gestação, da maternidade e a busca
das clientes em relação a esse assunto. Então, você foi sua primeira cobaia, vamos dizer assim. Eu fui minha primeira cobaia, porque, assim, no momento que eu fiquei com dificuldade, meu marido cogitou o tratamento, né? Eu falei, não, vamos tentar. Eu fiz acupuntura, que eu acho maravilhoso, sensacional para as tentantes também. E trabalhei uma dietoterapia focada nessa fertilidade, que é uma dieta mediterrânea, né? Uma dieta que a gente foca em alimentos naturais, tira tudo que é industrializado, glúten, lactose, faz um detox no seu corpo para ter essa recepção melhor, né? Então, eu fui realmente focando mais nessas estratégias. E olha que eu já tinha um estilo de vida saudável. Sim. Mas, obviamente, que tem uma dieta focada nisso, né? Uma dieta que trabalha toda a questão da saúde da mulher, da qualidade do óvulo, da melhora, né, dos folículos, os chás que a gente vai introduzindo bastante. Então, são muitos detalhes que são específicos para essa fase, né, da tentante, e depois tem a fase gestante. Meu marido também, a gente utilizou alguns fitoquímicos, alguns suplementos, né? A gente sabe que essa questão da fertilidade, Caro, é muito o casal, né? Então, o casal tem que se cuidar. Para poder gerar um filho, tem que ter um óvulo de qualidade e um espermatozoide de qualidade. Não adianta só a mulher se cuidar. Então, o homem precisa também tomar providências, fazer uma dietinha low carb, parar de fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica, né? Ter bons hábitos para que esse casal tenha uma qualidade e uma concepção mais favorável. Nossa, o que eu acho mais interessante em tudo isso é que eu adoro quando na vida de uma pessoa, uma dor que ela tem, faz aquilo, ela leva de maneira a impulsionar e a se tornar a sua profissão, pega aquilo que te doeu, né, que foi a questão, e mudou totalmente. Antes você era mais focada, igual você falou, na questão do emagrecimento, né? Sim, a nutrição te abre muito leque de oportunidade. Eu falo que hoje é a profissão, assim, do momento, porque tem várias áreas que você pode atuar e todas as áreas você pode se dar muito bem, né? Então, eu trabalhei com muito foco em emagrecimento, hipertrofia, atleta. Depois que eu fui para essa área, eu me encontrei, assim, foi algo muito apaixonante mesmo, porque a gente lida com sonhos, né? Principalmente essa área da fertilidade é muito bacana, assim, você conseguir auxiliar as mulheres nesse intuito. É óbvio que não é uma dieta milagrosa. Tem todo o processo ali, né? Tem causas de infertilidade que a gente precisa avaliar com o médico, mas tem estratégias, sim, alimentares que a gente consegue desinflamar esse corpo e conseguir um positivo de forma natural, né? E as pacientes são muito gratas, elas agradecem, né? Elas, assim, são maravilhosas. E isso é muito bom, né? A gente lida com sonhos, né? Então, a nutrição, ela tá aí para poder auxiliar em qualquer dessas Cada positivo é uma alegria, não é? Eu vejo você postando lá no Instagram, quando te mandam ali a fotinha do positivo. A fotinha do positivo. E eu fico muito feliz, assim, de verdade, das pacientes realmente entenderem, né, o poder da nutrição. Porque, de repente, elas, né, estão num processo de dificuldade. Muitas me procuram depois de várias tentativas frustradas, às vezes de tentativas de FIV, né, de tratamento de fertilização, e que não está dando certo, mas que faltava ali, às vezes, um detalhe, né, alguma mudança, algum suplemento que pode ser interessante. Então, hoje, eu costumo dizer para as minhas pacientes, tem que dar certo o tratamento, ou de forma espontânea, a não ser que tenha alguma causa de infertilidade que eu não consiga auxiliar, mas eu faço toda a minha parte em relação a ajudar essa paciente, porque, nossa, assim, é muito angustiante, né? A pessoa que está tentando engravidar, ela não está conseguindo ali, e todo mundo está engravidando, né? Aquela coisa, parece que todas as mulheres estão grávidas quando você está tentando engravidar. Nossa! E assim, mas eu costumo dizer, o universo, ele conspira, né? Ele é abundante e tem para todo mundo. Verdade. Se você está engravidando, a sua amiga vai engravidar também, mas eu acredito que, né? Obviamente que Deus é que manda, Deus que tem o controle, sabe a hora de cada um. Mas a gente tem que procurar fazer a nossa parte. Verdade. Né? E nessa construção toda, né? Eu fui na Marília até agora, antes de... E a Caro foi fase tentante, rapidinho engravidou. Fui em todas as fases. Fui na fase tentante, conhecer um pouco mais desse universo, né? Como que funcionava. Ela me passou todo o protocolo, chás, né? E eu comecei a fazer em 2 meses, mandei o teste ali, ó, positivo para ela. Nossa, foi uma alegria.
E aí depois, na fase da gestação também, nós fizemos todo o acompanhamento de gestante. Ganhei estrelinha, tá? Ganhei estrelinha. Ganhou tudo dentro do peso saudável. Tudo Eu costumo certo. dizer, né, assim, porque as pacientes são muito ansiosas, né? A questão do peso, engordei demais. E a gestação envolve o peso também da gestação, né? O útero, ele se expande, a placenta. Então, assim, tem o peso gestacional, né? A questão do líquido, do volume mamário. Mas também tem a parte que a paciente tem que comer saudável, né? Então, um ganho de peso de forma favorável, saudável, ok. Agora, o ganho de peso em excesso, aí traz problemas, traz riscos, prejuízos para essa gestação. Desfechos ruins em relação a risco de diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, enfim, parto prematuro. Então, assim, o ideal é que você faça um acompanhamento para poder te ajudar não só no peso, né, amiga? Não só no controle de peso. Mas na questão da saúde também, né? Que é o mais importante. E me conta, nesse processo todo, tem quantos anos que você já está trabalhando focada, mais voltada para essa parte de tentante gestante? Tem uns 5 anos. 5 anos, né? Nesses 5 anos que você está atuando mais aí nessa área, o que você me fala a respeito do emocional? Você acredita fielmente que ele tem uma relevância muito forte em cima, por exemplo, da pessoa que está tentando engravidar? A ansiedade, ela pode ser um fator que atrapalha a engravidar ou não? Você acha que o nervosismo, ficar se cobrando, isso daí pode trazer algo negativo? Olha, a ansiedade faz parte do processo, né? Assim, não adianta você falar para uma paciente tentante ali, olha, não fica ansiosa porque isso vai te atrapalhar. Ela vai ficar ansiosa. A partir do momento que a mulher decide engravidar, já cria uma expectativa e ela quer ali de imediato. Eu não acredito que a ansiedade atrapalhe a chance de engravidar. Mas eu acredito que a ansiedade possa atrapalhar a questão dos hormônios, talvez atrasar a ovulação, talvez desregular essa questão hormonal na mulher. Então, obviamente que envolve a gente trabalhar a emoção, né? Eu costumo dizer que a gente ter uma mente saudável, uma mente favorável e confiar no processo, principalmente, né? Assim, ser positiva diante do processo. Eu falo para as minhas pacientes, façam afirmações positivas, confia no processo, diga ali todos os dias que você tem um útero fértil, que você tem um útero maravilhoso, que você vai gerar o seu filho. Conversa, né? Tenha, como se diz, aproxima esse positivo da sua vida. Costumo até dar dicas no sentido de traz algo para o seu lar, desacelera, né? Então, assim, a mulher que é muito acelerada, ela não tem espaço para esse bebê, entendeu? Então, ela precisa desacelerar no trabalho, trazer esse espaço para que esse bebê possa vir para casa do casal. Né? E ser positiva, confiar no processo, fazer toda a parte que a gente realmente orienta. Mas sim, tem o lado emocional, ele precisa ser trabalhado, né? Nós, nutricionistas, às vezes até a gente é um pouco psicólogo ali na consulta. Imagina. Mas tem profissionais excelentes que também somam na equipe, né, que sempre podem auxiliar também nessa questão do excesso da ansiedade. E a gente tem que ver, né, ver ali o que é que também está causando essa demora, né? O ideal é a paciente, assim, já quer tentar engravidar, ela já procura o profissional, né? Todos que podem auxiliar, o obstetra, o ginecologista, nutricionista, psicólogo, enfim, para poder auxiliar. Porque, às vezes, depois que demora muito tempo, ele está 3, 4, 6 meses, está demorando, aí ela já vem com a cabeça muito ansiosa, muito nervosa, e talvez pode desregular a questão hormonal. Eu tenho o seguinte pensamento, né? Que tudo aquilo que a gente deseja, almeja para nossa vida, eu tenho mania de já declarar. Exato. Então, se eu quero um filho, eu declaro que eu sou mãe de 2. Então, assim, eu sempre fui de ficar declarando sobre a minha vida. E durante toda a minha gestação do João Guilherme, eu até achei muito interessante, eu ganhei esse kit. E eu fazia isso de maneira espontânea, e depois que eu ganhei esse presente, então aí que ficou mais fácil ainda. Mas toda semana, quando eu completava 1 semana, 2 semanas, eu fazia uma declaração bíblica sobre a vida do meu filho. Então, todo dia eu lia um versículo ali e eu ficava declarando. Declarava que meu filho é uma promessa do Senhor. Declarava que meu filho tem abundância em saúde. Declarava que meu filho iria vir cheio da presença de Deus. Então, assim, durante as
38 semanas eu fui fazendo declarações sobre a vida ali e tentando manter uma mente forte e sadia, né? Exatamente. A nossa mente é poderosíssima. Então, o que a gente, né, deseja, Deus, ele vai realizar o sonho que está no seu coração. Mas você precisa ter essa positividade, né? Você ser merecedora desse desejo. Faz parte. A mente, eu acho que ela ajuda, assim, a gente a colher bons frutos, né? Ajuda, assim, a minha mente e eu era uma briga durante a minha gestação do João Guilherme, assim, eu brigava com ela o tempo inteiro. Porque eu tinha horas que queria me vir o que eu tinha passado algum tempo atrás, né? Sim. Aí poderia vir a dúvida e falar assim, nossa, será que vai acontecer isso novamente? E aí, na mesma hora que vinha isso, vinha o medo, vinha a insegurança, eu já falava, opa, vamos quem firmar. me deu, quem me prometeu foi Deus. Deus não é homem para mentir. Então, isso aqui é consagrado a uma promessa do Senhor e eu vou crer nisso. Eu vou crer na promessa de Deus, não nas circunstâncias. E a gente tem que acreditar que Deus está no controle, né, Carol? Porque senão... Eu lembro que você teve perda gestacional, né? Teve alguns desafios. Eu também tive, entre uma gestação e outra, eu tive perda gestacional. Entre o Ricardo e o Rodrigo, eu tive uma perda. Entre o Rodrigo e a Maria Luísa, eu tive outra perda gestacional. Foi? Duas? Foi, então assim, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E foi no início? Foi sempre no início. Então, eu acredito que, assim, é óbvio, para quem passa é muito ruim, você sabe disso. Então, ainda mais você que teve, né, perdeu um pouco mais adiante, mas a gente tem que entender os planos de Deus. De repente, a gente precisava passar por aquele acontecimento para a gente evoluir de alguma maneira, para a gente poder entender. Eu, principalmente como nutricionista, que trabalha com esse nicho de mulheres, para eu poder entender o que elas sentem quando acontece perda gestacional. Então, vivenciar faz toda a diferença no processo também. Gente, com toda certeza, você procurar um profissional, obviamente que a gente não deseja que todo mundo, toda mulher passe por essa dor, né? Com toda certeza, mas você ter um diálogo e ter uma troca de experiência, você tá ali numa pessoa que você sabe que vivenciou aquilo, que passou por aquilo, eu acredito que tudo aquilo que você passa e que você vence, você tem uma autoridade sobre aquele assunto, né? Sobre aquele tema. Porque você tem mais força de abraçar a paciente ali, de entender que quando ela não está conseguindo... O que passa pela cabeça, né? Diante de perda. Então, assim, eu costumo participar muito da vida das minhas pacientes, principalmente nesse foco da fertilidade, as tentantes, elas ficam em cima de mim mesmo, elas me mandam o resultado de tudo, elas querem que eu participe. Então, assim, quando eu recebo um beta positivo, né? Um exame positivo ali... Nossa, é incrível. E, assim, principalmente receber essa gratidão delas. Né? Porque, às vezes, muitas pessoas não acreditam muito na nutrição. Tem gente que engravidou ali. E por que eu não posso tomar café, por exemplo? E dali a outra tomou café, comeu errado e engravidou. Sim, gente, vai ter pacientes, vai ter mulheres que vão precisar se dedicar mais, vão precisar de um detox no corpo. Então, assim, cada caso, né, acontece de maneira muito individual e a gente não deve se comparar, a gente deve fazer a nossa parte. E hoje, cada vez mais, esses bebês estão exigentes para vir para o mundo, eles precisam dessas mães mais saudáveis, que buscam uma relação melhor com a comida, uma mente mais saudável. Então, a gente realmente, cada vez mais, a gente precisa desintoxicar o corpo. E isso que a Marília acabou de falar é muito interessante, porque o que a gente vê, a diferença de vivências de um corpo, de uma mãe para outra, é algo inexplicável, né? Porque realmente eu já escutei muito isso. Na minha gestação eu fiz isso, fiz aquilo, e olha aqui, não aconteceu nada. Criança nasceu perfeita, tá tudo ótimo, tudo 100%. Sim. Aí agora já teve uma mãe que teve todos os cuidados, né? Deixou de fazer isso, aquilo, e às vezes... nesse bebê, uma mãe que ela é bem suplementada, né? Um pré-natal bem assistido, né? Do ponto de vista nutricional, Caro, é diferenciadíssimo as crianças de hoje, assim. Tanto essa questão de suprir as carências nutricionais dessa mãe, com risco de doenças associadas futuramente, com autismo, outras relações que podem estar associadas com talvez carência de vitaminas, uma dieta inadequada, hábitos de vida errados. Então, eu costumo dizer, mamães saudáveis geram bebês saudáveis. Então, a gente tem que sempre potencializar e levar muito nutriente para que essa placenta recrute o máximo de nutriente para passar para esse bebê. Eu tive até uma experiência. Na minha gestação do José, eu não
Na época eu não fiz nenhum acompanhamento com nutricionista, não fiz absolutamente nada, assim, fiz acompanhamento com a minha obstetra, né? Sim. Suplementei aquela suplementação que a gente pode dizer que é mais básica, né? Sim, que elas passam um é. suplemento que deve ser tomado. Eu tomei um suplemento a minha gestação inteira, né? Que Cara, foi em mim, eu mandei uma lista de suplementos pra ela. Aí vou contar pra vocês. Na do José eu tomei um suplemento a gestação inteira e tudo mais. Depois do pós-parto, eu lembro que logo em seguida, assim, passou uns 2, 3 meses, eu fui fazer exame. Nossa, eu tava acabada. Minhas vitaminas estavam assim, sabe? Tudo errado. Tava tudo que você puder imaginar, tava tudo errado. Tudo da mãe. Então... E aí eu tive que fazer reposição de absolutamente tudo. Eu lembro que eu me sentia na gestação, no pós-parto do José, eu me sentia mais cansada, mais fadigada, assim, sabe? Eu lembro que eu falava, gente, Deus, eu preciso ir no médico, porque eu não tô tendo força, enfim. Fui, deu que tava tudo baixo e fazer reposição de tudo. Agora, na do João Guilherme, que eu fui lá na Marília, fiz o acompanhamento com ela, a Marília me passou um A4 ali, ó, de tanto suplemento pra tomar. Suplemento disso, suplemento daquilo e tal. Eu falei, gente, eu vou tomar, né? Vou fazer isso. E aí tomei a gestação inteira. Diferente. Eu não tive que Até a questão complementar da imunidade, nada. Né, não tive. Eu tive amigas que, inclusive, junto comigo, o ferro estava baixo, teve que suplementar ferro na gestação. Exato. A gente tem que estar de olho nesses. O meu eu não tive que suplementar absolutamente nada, assim, tomando só os que você havia me prescrito. E no meu pós-parto agora, semana passada, inclusive, fui na Maluf para ela ver meus exames. Ela falou assim, menina, eu tô chocada. Sua vitamina D tá altíssima, tá ótima. Tá boa. Raridade chegar um paciente com a vitamina D boa, não vai precisar nem suplementar. Resumindo, não tive que suplementar mais nenhuma nada. Porque assim, a gente tava cuida, tudo okay. até nesse pós, né? O pós-parto é muito importante, porque tem uma queda hormonal, né, imensa. Então, assim, queda de cabelo, fadiga, tem a questão, né, do baby blues, depressão pós-parto. Então, tem várias situações que podem incomodar ali a paciente, a lactante ali, que ela já tem, já é um momento muito desafiador. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de energia, de qualidade, né, de bem-estar, a questão do estresse, o gerenciamento de estresse, porque pode afetar a questão da produção do leite. Então, assim, é muito interessante, né, a fase desde tentante, gestante, do pós-parto, a gente trabalhar todo esse ciclo para a gente cuidar dessa paciente. Vamos lá, uma dica que você daria para quem está tentando. Me fala um alimento, ou uma bebida, alguma coisa que você fala assim, não faria o uso de maneira nenhuma. Café. Café. Para quem está tentando engravidar, eu tiraria o café. Ela fez isso comigo, gente. Fez, juro que fez. A cafeína é tóxica, gente. Atrapalha engravidar, tem relação, né, com abortamento, diminui a absorção das vitaminas que a gente passa, então não tem boa relação com toda a gestação, a parte de pós-parto que a gente tira também, fertilidade. Então, assim, o café eu já peço a paciente está tentando, já tira, porque na gestação também evita. E você quase não toma café, né, Marília? Quase não tomo café. Aqui, ó. Hoje eu tomo com um assim, cafezinho e toda vez eu falo, Marília quer um café? Ela, não, eu sempre quero, gente. Mas o café te dá um alerta, né? Bacana, ele tem ali o gás, né? Eu entendo. Eu tomo o Super Coffee para treinar hoje, mas o excesso de cafeína acaba sendo tóxico para o nosso corpo. O sistema nervoso, enxaqueca, não tem muitos benefícios. É mais o gás mesmo, da energia que o café dá. Mas as mulheres têm a dificuldade demais com a questão do café. Quem tem o hábito de café, eu sabia que a Marília não tomava café porque tomou Super Coffee. Cancelamento vem, mas assim, quem toma Super Coffee, gente, não toma café. Essa é a verdade, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, um cafezinho nada tira o café e toma chá, gente, é isso. Chá, foi isso que eu fiz. Inclusive, ela me passou porque eu amo chá também, e aí comecei a tomar o chá ao invés do café. Exato. Deu tudo certo. Agora, um alimento que você incluiria na alimentação para as tentantes? Para as tentantes, eu incluiria a geleia real.
que é um super alimento, né? Ele literalmente é uma geleia que trabalha toda a questão da saúde da mulher, da fertilidade, quantidade, a saúde dos ovários. Melhora também na questão masculina, motilidade, qualidade espermática. É um suplemento natural, encontra em lojas de produtos naturais, em todas as dietas para melhora de fertilidade. Tomaria homem e mulher? Homem e mulher. Uma espátula sublingual melhora muito a janela imunológica. Então, assim, a imunidade dessa paciente para poder trabalhar essa pré-concepção. E ajuda muito na qualidade. Então, a geleia é real. Além desses chás que auxiliam também no processo, eu gosto muito. O corpo quente, né? Eu sempre trabalho a terapia quente. Então, os chás sempre eles devem ser tomados quente, por conta do útero, gente. Ele é quente, o aparelho reprodutor é quente. Então, quanto mais a gente consegue aquecer esse corpo, melhor, mais favorável essa taxa de gestação. Então, tem muitos detalhes para essa questão. Não tem ali, tem muita coisa legal que a gente pode melhorar. Você sabe que essa questão do chá gelado é só aqui, né? Só... Gente... Gelado, gente... Chá gelado muito. Não existe. Mas assim, igual eu tinha a Moncloa, né? O que eu mais vendia aqui era chá gelado. Mas você queria me matar, eu pedi um chá gelado. Eu falava, pelo amor de Deus, duas coisas. Assim, você até pode fazer o chá quente, né? Faz a infusão e toma ele gelado ali. Mas a propriedade benéfica, principalmente para esse quesito de fertilidade, é quente. É quente. Ó, chá gelado e chá... Você me colocar açúcar. Aí fica sem tomar o chá, gente. Chá não se adoça, nem com açúcar, nem com adoçante, porque você quebra a propriedade fitoquímica do chá. Os chás, eles são riquíssimos em propriedades antioxidantes, né, anti-inflamatórias. Se você adoça um chá, você está quebrando toda a propriedade benéfica do chá. Então, o chá é sem nada, é puro mesmo. Também sem adoçante. Qual chá para tentante? Chá para tentantes. Um chá maravilhoso, abacaxi com gengibre, ajuda muito na questão da implantação. Chá de amora trabalha toda a saúde da mulher. Camomila melhora a questão de limpar o útero da mulher. Então, assim, tem vários chás, né? Melissa, camomila, depende do ciclo, né? Depende do ciclo. A gente trabalha muito a questão do ciclo da mulher. Então, por isso que a consulta é muito individual, né? Tem mulheres que têm ciclo, tem ovário policístico, tem mulheres que têm ciclo irregular, então são outros chás. Mas, para eu te falar, um chá benéfico, assim, para a maioria das mulheres, em geral, um chá de amora ou de framboesa. Frutas vermelhas, em geral, é legal. É bom para mulher, né? É bom para mulher. Amora já trabalha toda a questão da mulher. Tá. E me conta, nesses 5 anos que você tá atendendo aí essa área, tem algum caso assim específico, né, tirando o seu, porque o seu foi o que te deu essa mudança de rota, né, de trabalhar com atletas, emagrecimento e trabalhar apenas com tentantes, com gestantes. Então, o seu caso, ele te fez um despertar e te fez recalcular toda a sua carreira. Sim. Fora isso, teve algum desses 5 anos, algum caso que te marcou muito? De alguma paciente que falou, nossa, esse caso aqui, a minha profissão fez total sentido através da vida dessa pessoa. Foi, assim, uma paciente que, inclusive, ela foi no médico, o médico falou para ela, assim, que ela não teria chances de engravidar de forma natural, porque ela tinha endometriose. Né? Então, eu conversei com ela e eu falei, não, vamos fazer de tudo, né? Vamos trabalhar a dietoterapia. Né? Ela tinha uma endometriose grave, mas a endometriose não atrapalha, né, a questão de engravidar. Tem muitas mulheres que engravidam. Mas existem alguns médicos que, às vezes, apontam isso como uma dificuldade e falam, não, a gente tem que ir logo para o tratamento. Então, assim, né, são casos individuais, mas para essa paciente em questão, ela veio muito triste, muito desapontada, né, e falou, não, eu não tenho condições de fazer um tratamento, né, porque o tratamento de fertilização também envolve um custo alto, não é garantido, né, a gente sabe que não é porque você vai fazer uma FIV que você vai, né, ter o beta positivo. Muitos pacientes que fazem e às vezes não dá certo. Então, essa paciente, ela conseguiu, através da dietoterapia, né, a aplicação da questão da medicina chinesa, dos chás, da acupuntura, engravidar de maneira natural. E ela, né, assim, foi um caso meio que de milagre. Isso é milagre, né? Deus está no controle e abriu espaço para aquele bebê vir para ela. Ela foi merecedora, ela buscou alternativas. Então, assim, é o que a gente, às vezes, nem a medicina entende.
né? Às vezes tem casos também até mais sérios, né? Tem casos individuais ali da questão da infertilidade que pode apontar a paciente não conseguir engravidar de forma natural, de forma alguma, né? Às vezes tem uma trompa obstruída, tem alguma outra causa que está impedindo ali, que já vai para o tratamento, mas que essa paciente engravida. Às vezes só de mudar, né, aquele estilo de vida ali, de organizar toda a questão do hábito de vida, ela conseguiu engravidar. Então, essa paciente, eu lembro que me marcou muito, que ela, assim, me mandou um texto, né, uma homenagem, assim, super maravilhosa. E aí, foi muito bacana ter essa vitória junto da paciente, né, que ela conseguiu engravidar de maneira espontânea. E ela, né, assim... Ficou das mais felizes. Você acredita que a fé tem um papel importante? Sim, acredito. É o que eu tô falando, assim, a gente ter fé, a gente acreditar em Deus, acreditar que Deus é que sabe de tudo, né, que Deus está no controle. Então, a gente buscar todas essas alternativas que podem te auxiliar, principalmente não se vitimizar diante do processo, né, porque todos nós somos merecedores, mas a gente tem que, né, ter essa autorresponsabilidade de lidar com a situação, lidar com os desafios e conflitos em relação à jornada, né? O processo, ele é longo, ele é mais duradouro, nem sempre, né, você vai de um degrau para o outro tão rápido. Então, mas você sempre acreditar que Deus está no controle, que Deus está cuidando, que Deus sabe o momento certo daquele bebezinho vir para, né, sair ali do berço espiritual e vir para o seu mundo. Então, eu acredito muito em Deus, acredito que a gente precisa realmente ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. E a probabilidade, assim, em média, da vivência que você tem lá no seu consultório, das pessoas que chegam crendo que aquele tratamento, crendo que vai dar certo, que vai fazer acontecer, que ela vai receber a bênção de ter um filho, para as pessoas que às vezes chegam assim, às vezes acabaram indo lá porque alguém falou assim, vai lá na Marília, eu fiz isso deu certo, vai, mas a pessoa vai já sem expectativa, sem acreditar que o tratamento vai dar certo. Qual que é a porcentagem, assim, de dar certo ou não? Do que vai dar certo, de quem acredita, de quem realmente viabiliza aquela situação, né, desse poder da mente mesmo ser positiva. A gente tem que ser positiva no processo. Quem chega muito desanimada, eu tento animar demais, eu mando essas afirmações para a pessoa fazer, para ela acreditar que vai dar certo. Porque muitas das vezes, realmente, as pacientes chegam bem, assim, tristes, desanimadas. Mas hoje os médicos estão muito antenados também nas indicações. Eu fico muito feliz de receber também as pacientes dos médicos, né, que lidam com reprodução, porque eles entendem o lugar de cada um. Então, hoje eu tenho muitos parceiros que a gente trabalha junto, que eles mandam as pacientes. E é muito gostoso essa troca, né? Porque realmente a nutrição, ela tem ali o seu papel, né? Que é importante. Então, as mulheres que realmente acreditam, é muito legal. E o melhor da nutrição, gente, até mesmo que eu trabalho muito com tratamento, não só a gestação, né, espontânea ali, que a gente vai melhorando através da dieta, mas com os tratamentos de fertilização. A gente precisa de uma dieta em cada etapa dos tratamentos. Dieta para coleta de óvulos, dieta para transferência. Tem um momento certo da suplementação para coleta, tem um momento para transferência que a gente tem que tirar alguns nutrientes. Então, isso tudo contribui para essa taxa de sucesso de gestação. Porque eu falo, pelo amor de Deus, você que vai fazer tratamento tem que dar certo. A gente vai fazer de tudo, você vai tomar tudo isso, você vai fazer a dieta, tem que dar certo. Por quê? Porque é muito frustrante a paciente que toma um monte de injeção de hormônio, né? Aumenta peso, tem um custo alto e tem a questão da ansiedade, né? Da expectativa, ela não conseguir esse positivo. Então, eu luto junto com tudo que eu puder também para essa paciente, para a gente poder conseguir juntas aí esse resultado. É óbvio que faz parte de toda uma equipe. Já ficou com um paciente aí muito tempo na tentativa? Já. Eu ainda tenho pacientes que estão no processo, que, né, às vezes acontece de não dar certo. Tem umas pacientes que vêm, que depois somem, que voltam. Então, assim, é o que eu sempre falo também de ter constância, né, nos objetivos, estar sempre ali... Não desistir, né? Desistir do processo, né? Vão ter empecilhos, vão ter pacientes que vai ter a jornada um pouco mais tranquila,
mas vão ter as pacientes que vão precisar forçar um pouquinho mais. Mas se você tem, né, o desejo no seu coração de ser mãe, Exato. você pode acreditar que vai dar certo. De uma maneira ou de outra vai dar certo. Através de espontâneo, através de tratamento. Hoje tem, graças a Deus, a medicina está muito, né, enfim, muito dinâmica em relação a essas atualizações e conseguir aí abraçar a todo mundo e conseguir realmente na realização desse sonho, porque a fertilização in vitro é uma bênção, né? Maravilhoso, por mais que não é o espontâneo, né? Ela abre o espaço para quem deseja engravidar. Sim. E não tem a possibilidade de conseguir esse filho. E a Marília estava falando a respeito disso e eu acho muito importante aquelas pessoas, para que as pessoas não desistam, né? Eu quero até contar rapidamente aqui para vocês. Eu lembrei de uma ministração que eu fiz recentemente num grupo de mulheres, que eu falei exatamente sobre isso. Depois do que eu tinha enfrentado, das 2 perdas, muita gente me perguntava, falava assim, Caru, mas você não quer ter mais filho não, né? Você não quer tentar mais não? Já tem um, já tá bom. Então, assim, várias pessoas me questionavam a respeito disso. Só que eu tinha uma certeza no meu coração de que eu seria mãe novamente. Aquilo ninguém me tirava, porque uma vez Deus me falou que eu teria outro filho, que eu teria mais filhos. E eu coloquei aquilo no meu coração e, às vezes, até por cuidado, sabe? Excesso, assim, de cuidado. Os meus familiares mesmo lá em casa, minha mãe, depois do que eu enfrentei no hospital, na última perda, minha mãe falou pra mim assim, Carolina, por favor, não mexe com isso mais. Não tenta mais, tá ótimo. Você tem um filho lindo, maravilhoso, ele precisa de você. Você não tenta mais. Vai curtir sua vida, seu filho e tudo. Por que ela falava isso? Porque ela tinha muita preocupação de me perder, pelo que havia acontecido comigo da última vez. E eu não falava nada pra ela, mas no meu coração eu tinha certeza de que eu teria outro filho. E nada, gente, por mais que as circunstâncias eram totalmente opostas que eu estava vivendo, a vontade que estava no meu coração, a palavra que Deus havia me dado um dia, eu não desisti. Eu não desisti em nenhum momento. E as pessoas que me perguntavam, você não vai querer ter mais filho? Não, eu falava assim, eu não só quero, como eu tenho certeza que eu terei. Exato. E eu até postei no meu Instagram que 2 meses antes do positivo, que eu mandei pra Marília, que eu estava até viajando, pela primeira vez eu fui entrevistada em um podcast. Não fui entrevistadora, fui entrevistada. E o podcast falava justamente da dor da espera, né? As mães que são tentantes e que ficam esperando por tanto tempo o seu milagre, a sua bênção. E é uma jornada silenciosa, né, Caro? Exato. A maioria guarda aquilo ali. Às vezes as pessoas têm muito as perguntas. Você está tentando engravidar, você não vai engravidar. Mas muitas, né, não sabem ali que aquela mulher já está tentando. Já está passando. Já tá passando. Então, exatamente. Eu passei o oposto. Era uma roda de mulheres nesse dia que a gente fez essa gravação desse episódio e falaram isso. Tinha mulheres que estavam tentando engravidar há anos e que, devido à idade que elas já estavam, diz que as pessoas chegavam para ela e falavam assim, nossa, mas não tá passando da hora de você ter filho? Nossa, exato. Mas vocês não têm que ter filho. Pressão da vocês já são casados há quanto tempo? Tinha uma lá que era uma pastora, né, casada com um pastor, e disse que a cobrança, inclusive, dentro da própria igreja era enorme, porque falava assim, nossa, mas vocês não têm filhos? Mas você cuida aqui do Ministério Kids da igreja, mas você não tem filho? E ela estava tentando engravidar há muitos anos. Isso é muito doloroso. E ela falava que quando ela escutava isso, ela ia para casa e ela chorava muito, sabe, no secreto, sim, ela e Deus, pelas circunstâncias que ela estava passando. E eu contei que comigo era o oposto, praticamente. Era assim, depois que eu passei pelas 2 perdas, ninguém tinha coragem de falar de gestação perto de mim. Ninguém. As pessoas ficavam com muito receio. Então, assim, quando eu ia contar, por exemplo, eu nunca esqueço que eu estava numa roda, aí foi contar que descobriu que fulano estava grávida. Ah, fulana tá grávida. Aí viu que eu estava do lado... aí já mudava de assunto, sabe? Uhum. E eu falava assim, nossa, mas ela tá grávida, que bênção, que alegria. E eu me alegrava com a conquista das minhas amigas que engravidaram. Mas faz parte do processo, Caro. Você se alegrar com a gestação das suas amigas, do universo, né? Presentei uma grávida, isso é maravilhoso, né? Não existe aquele sentimento de inveja, né? Não existe. Você tem que se alegrar, porque...
tem para todo mundo. O universo, eu me alegrei, assim, sabe? Eu me alegrei, assim, com as minhas irmãs, que eu falo assim, e foi justamente a fase que eu passei, que eu havia tido a perda do Gabriel, as minhas amigas mais próximas todas engravidaram. A Mariel, eu lembro que quando eu engravidei, a Mariel estava no processo de espera de engravidar, ela ficou 1 ano tentando também e não conseguia engravidar. Aí, depois que eu perdi, ela descobriu que estava grávida logo depois, no dia que a gente foi fazer uma gravação. E eu chorei tanto, assim, de alegria por ela, né? Exato, e eu curtia cada segundo da gestação dela ao lado dela. Depois, a Flávia, que é uma grande amiga minha, que ela é uma das pessoas que ela teve alguns problemas de endometriose, ela fez tratamento para poder engravidar e para honra e glória do Senhor, porque igual você falou, gente, fazer uma FIV, ela não é 100% certeza de que isso dará certo, não. Exato. Então, assim, para mim, a pessoa que faz a FIV e dá certo é um milagre de Deus, sim. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus, sim, porque a probabilidade de dar errado, ela é enorme. Sim. Então, assim, deu certo, foi a mão de Deus, precisa sim. receber muito bem. A FIV são muitos detalhes, gente. Assim, toda a questão da implantação tem que dar certo. Então, o corpo tem que estar com a mulher tem que estar com o endométrio bem grossinho para receber esse embriãozinho. Né? A gente passa aí toda uma suplementação para melhorar a questão da coleta, porque senão tem que refazer novamente. Então, assim, eu já tive várias amigas que fizeram e não deu certo. Então, assim, acreditem que tem muitas ferramentas hoje que podem, né, te auxiliar e principalmente fazer um atalho aí nesse caminho para que você consiga, né, o sucesso positivo, que é o que a gente sempre busca. O que eu busco com as pacientes é sempre esse positivo. Então, eu tive a Flávia, que, graças a Deus, foi um milagre na vida dela. Ela engravidou. A Raíssa engravidou também. Então, assim, eu tive várias pessoas. Você estava grávida, né? Eu estava grávida. Você estava grávida. Então, assim, eu tive muitas pessoas gestantes ao meu redor e que eu, assim, curti cada instante da gravidez daquelas pessoas como se minha fosse, sabe? Sim, a gente se coloca muito no lugar. E você às vezes contando sua história, e a gente já se emociona, né? Já sente ali aquela emoção. Eu sou muito sensível, né? A questão das pacientes, assim, quando elas chegam e choram, assim, eu praticamente choro junto. Gente, eu praticamente me debruço ali. Eu preciso ter muito autocontrole, porque eu entendo ali, principalmente a vivência, né? Porque eu realmente vivenciei perdas, então eu sei o que ela tá desejando, o que ela tá esperando. Então, assim, eu costumo muito compartilhar cada momento. Então, assim, em cada instante, gente, que eu quero falar pra vocês é que se eu fosse olhar, às vezes, pela minha circunstância, eu fiz todos os exames. Eu não fui uma pessoa negligente de falar assim, deixa eu investigar. Porque até mesmo os médicos, depois do segundo aborto, eles investigam, né? Sim. O primeiro nem sempre é tão investigado assim, né? Ainda mais que o meu primeiro foi um aborto espontâneo no período, né, que eles falam que é, assim, entendido e tudo. Eu não fiz tantos exames. Mas aí, já no segundo, como foi um aborto tardio, né, aí eu fiz todos os exames. Eu fiz exame para ver se eu tinha predisposição para trombose. Trombofilia, né? Checar trombofilia. Tudo. Eu fiz assim, mandei investigar o feto em São Paulo para verificar se tinha alguma coisa, malformação, isso, aquilo, absolutamente tudo. Até mesmo porque eu já tinha feito o exame morfológico, né? Sim. E tinha dado tudo certo. E no seu caso foi muito difícil, né, Carol? Muito difícil. Foi bem, assim, geralmente as questões de abortamento, né, acontecem ali até no máximo 12 semanas. 12 semanas, Cara, foi bem mais adiante. Meu primeiro foi com 12. Então, já o meu segundo foi depois de 16 semanas. Muito sofrido, é muito triste. E não teve nenhuma... a gente não conseguiu achar nenhuma razão, sabe? Então... várias pessoas, eu lembro que nessa fase que eu passei, assim, várias pessoas, além de dar o seu palpite, eu acho que você tem trombose.
verifica, porque você deve ter trombose e tudo. Eu já tinha feito o exame. A chuva de comentários, né? É enorme. Então, é isso que eu quero falar para as pessoas que estão tentando, sabe? Tem vezes que a gente tem que colocar no mudo vozes externas e ouvir apenas uma voz, que é a voz de Deus. Exato. Foi isso que eu fiz na minha vida, sabe? Parece que eu coloquei o mudo ali. Eu coloquei no mudo qualquer voz externa que às vezes eu entendo que não é por mal. Que Sim. muitas pessoas vêm, às vezes, te dar uma sugestão falando isso. Mas existem coisas na sua vida, momentos, fases na sua vida que você tem que optar em qual voz que você vai ouvir, a voz de Deus ou a voz do mundo. Exato. Eu optei por ouvir a voz de Deus. Então, naquele momento, eu não queria escutar se a pessoa achava que eu tinha isso, se eu poderia passar por aquilo novamente. Eu não pensava nem nessa possibilidade. Vêm muito no negativo, né? Assim, não, mas não tenta de novo, né? Porque pode acontecer novamente. O medo, ele toma conta ali. Então, a gente precisa ter coragem. É isso que eu quero falar, que vocês precisam ter essa coragem, sabe? Que vocês não podem deixar. Medo a gente tem. Eu fui com medo mesmo. A gente morre de medo. Em todas as gestações, a gente fica morrendo de medo ali. Enquanto não sente o bebê mexer, você já fica naquela expectativa. Todo ultrassom é super desafiador, mas a gente tem que aliviar também, né? Tentar ser mais positiva, confiar nas coisas. O medo ele não pode te paralisar. Eu falo que o medo ele faz parte, é um dos sentimentos que nós temos. Mas a gente não pode deixar que ele ultrapasse todos os outros. A gente não pode deixar que o medo te paralise os seus sonhos, paralise as promessas que Deus tem sobre a sua vida. Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, mas eu tenho medo de tentar dar o primeiro passo. Não, então você vai perder grandes coisas devido ao medo. Exato. Então, foi o que eu fiz. Nesse podcast que eu estava contando para vocês, a gente estava conversando sobre isso. E a última pergunta que a entrevistada me fez ao final, porque de todas as mulheres que estavam lá, teve uma que tinha tido já 8 abortos, mas todos no início, assim, com 8 semanas, 6 semanas, enfim, que era um caso muito complicado. O caso mais, assim, chocante, mais triste era o meu, né? Porque eu já tava com 5 meses. Então, assim... Gestação avançada. E eu tive uma complicação na hora. Então, assim, foi um caso bem complexo. E a última pergunta que eu já estava acostumada, mas a última pergunta que ela me fez foi... Caru, depois disso tudo que você passou, você acredita que você ainda pode ter um filho? Foi, em média, assim, mais ou menos essa pergunta que ela me fez. E eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu não acredito que eu possa ter um filho. Eu tenho certeza que eu vou ter mais um filho. Eu tenho certeza, porque Deus que me deu essa promessa. Não é eu que acho, não foi alguém que me falou, Caru, você vai... Não, quem me falou foi Deus, e Deus não é homem pra que minta. Então, assim, eu tenho essa certeza no meu coração. E a gente encerrou o episódio com isso. Eu lembro que esse episódio foi ao ar, eu coloquei lá a data certinha, acho que foi dia 23. Eu sei que no dia passado exato, 60 dias, 2 meses, no dia 23 de dezembro, eu fiz o teste e eu descobri que eu tava grávida. No mesmo dia. No mesmo dia da entrevista, 2 meses depois, eu fiz o teste e deu positivo. E eu vi que eu tava grávida. E assim, eu não acreditava. Uma vitória, né, Carol? Uma vitória. E a minha gestação foi uma bênção. É diferente a vibração da paciente também, que tá ali na jornada, que tá tentando, do que uma paciente que engravida no susto. Então, assim, eu vejo o quanto aquilo ali é importante. O casal, né, ele sente, assim, os desafios, eles vibram muito juntos. Isso é uma bênção, é maravilhoso. A minha gestação foi, assim, incrível, incrível. Eu não tive absolutamente nada, eu não tive mal-estar, eu não tive, assim, sabe? Eu falo que o João Guilherme, ele conheceu o mundo. Eu fui viajar com as meninas, fui pra Europa, andei na Itália inteira, ia, descia, fazia isso, fui pros Estados Unidos, andei, fiz absolutamente tudo. Trabalhei até 3 dias antes de dar a luz. Sim, e se manteve saudável, né? Me mantive saudável, Foi ótimo, fez atividade física. Não é dieta que a gente fala, né? Não que eu lembro que você até falou sobre isso comigo no dia quando você me passou o plano alimentar.
são hábitos saudáveis que a gente, né, foi Exato. o que eu fiz. Não eu é comia restrição calórica. à vontade. A gente precisa de energia para gerar esse bebê. Então, a gente precisa de uma alimentação o mais natural possível, né? Explorar todos esses nutrientes. Então, não é dieta de caráter de restrição de forma alguma, e sim uma alimentação balanceada. Foi o que eu fiz a gestação inteira. Equilíbrio, né? Você pode comer de tudo, mas, obviamente, respeitando ali os limites. Procurava comer alimentos mais saudáveis, que eu sabia que... Isso eu tinha na minha cabeça, que eu sabia que além das vitaminas, os benefícios que iria vir para mim... em prioridade para o neném, né? Então, eu sempre pensava a respeito disso, em tudo que eu ia comer. E ele nasceu super bem, né, amiga? Super bem, Peso gente. bom. João Guilherme é uma bênção de Deus. Tá aí com 4 meses de excesso de gostosura. Fofura, ele é lindo demais. Nossa, super saudável, bem, peso ótimo, tudo assim. Então, o que eu quero falar pra você que tá aí tentando e que já passou por 1, por 2, né, por 3 frustrações, que ainda não chegou o seu momento, gente, não desiste. Não desiste. Se você tem no seu coração, Caru, como que eu sei que Deus tem uma promessa de filhos na minha vida? Queima no seu coração. Se queima isso no seu coração, você pode ter certeza que Deus vai cumprir, que aquilo vai se cumprir. Tem o momento certo, acredita? Tem o momento, tem a preparação, tem o processo. Cada um tem o seu processo. Eu tive o meu, a Marília teve o dela. Cada um teve a Marília. Nem eu sabia que você tinha tido 2 abortos. Eu sabia de 1. Mas hoje a Marília é mãe de 3 filhos. São 3 não bebês desistiu, ali, não desistiu. Com 3 filhos, um atrás do outro. Rodolfo, coitado, tá trabalhando igual doido ali, ó. Que lute. Rodolfo, gente, que lute. filhos são bênção, né? A coisa mais maravilhosa da vida. Não. Se pudesse, teria até mais. Mas agora eu tenho que, vale, como se gente, diz, administrar vale o sacrifício, vale o esforço, sabe? Se me perguntar, Caru... tudo que você passou valeu a pena? É óbvio que se alguém me perguntasse, você passaria por tudo que você passou? Se eu pudesse escolher, eu não passaria não, gente. Sim, eu ia falar, não, Deus, eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso. Eu acredito que qualquer pessoa sabendo que ia passar por uma dificuldade, iria regar, né? Sim, mas as dificuldades fazem parte do exatamente. Processo. Mas hoje eu entendo, hoje eu levo uma vida... Principalmente na maternidade, eu conversei sobre isso também com a Mariel no nosso podcast, que hoje eu levo uma vida na área da maternidade de gratidão. Gente, eu sou muito agradecida pela vida dos meus filhos. Eu olho para os meus filhos assim, ó, tem hora que eu me pego até chorando. Sim. Quantas vezes que eu vou dar mamar, eu chego em casa, vou dar mamar pro João Guilherme à noite, vou dar um beijo no José, vou ler a Bíblia com ele. E eu me pego chorando, de gratidão. A gente valoriza, né, a maternidade. Você tem que valorizar tanto na dificuldade quanto na facilidade. Você tem que valorizar o processo. Né? Porque mesmo na dificuldade serve como evolução. Como evolução. Como aprendizado, eu falo que depois da maternidade eu entendi muito melhor o amor que Deus tem por nós, pelos filhos. Porque se nós que somos seres humanos somos falhas, né? E a gente ama incondicionalmente os nossos filhos, quem dirá o tamanho do amor que Deus tem por nós, né? Então, assim, eu olho pro José, pro João Guilherme, meu coração, assim, acho que treme. Então, eu falo que vale, gente. Não desista. Não desista. Passe, suporte o processo, porque eu creio que a sua bênção vai vir no momento certo e vai ser maravilhoso. Quando ela chegar, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, deu certo. Bom, e pra gente... passar pro assunto aqui de gestante, a gente falou sobre as tentantes, né? Eu tô aqui fazendo uma consulta por vocês, tá vendo? Valorizem esse podcast. Para gestantes, qual que é o alimento que você não usaria de forma nenhuma? Assim, fala, não, a bebida ou comida que você fala, isso aqui eu não consumiria, gestante. Café. Café. Café de novo, a Marília gente. tem ficado com café, gente. Gente, gestantes com café não pode. A gente pede para evitar ao máximo. Não é que não pode, assim, a gente orienta, né, a evitar esse consumo do café, porque realmente a cafeína, ela atravessa ali a placenta, passa pro bebê, traz arritmia fetal, traz prejuízos, né, tem relação com bebês menores, prematuridade, abortamento. Assim, para as que tomam muito café e precisam, a gente deixa ali uma xícarazinha por dia, mas se eu pudesse, realmente o que eu pediria para evitar seria o café.
Além da bebida alcoólica, né? Mas, assim, porque o café, ele também atrapalha a questão das vitaminas que o gestante toma. Entendi. Que é o ácido fólico, a vitamina D, zinco, todas as vitaminas que a gente prescreve. Quando você está tomando café, ele está atrapalhando a absorção dessas vitaminas. Entendi. Então, ele acaba também não sendo legal. Mas eu entendo que as pacientes gostam, que tem muitas que necessitam e a gente pode orienta. reduzir, né? Igual eu. Antes de tentar, eu tomava uma garrafa de café praticamente. Na vamos gestação, tentar reduzir. Tem o descafeinado. tomava né? uma xícara e tinha dia ainda. Tinha outros que eu nem tomava nada. Eu entendo que, né? Mas tem a opção do descafeinado. Mas eu, como Marília nutricionista, eu realmente peço para evitar. Eu sou muito caxias em relação a essas limitações, né? Eu sei que tem, né, vários médicos que deixam, né? Algumas pacientes, né, ficarem mais tranquilas, não ficarem muito neuróticas em relação a esses alimentos. Mas se eu puder ficar em cima, eu prefiro, assim. Porque a gente vai estudando, a gente vai vendo, né, até mesmo na literatura, quanto essa questão do café, da cafeína, de toxinas, de, né, bisfenol, que são encontrados industrializados e processados, o tanto que isso é tóxico para o corpo. Entendi. Então, a gente pede para realmente minimizar. Eu sei que não dá para a gente totalmente cortar tudo, mas pelo menos minimizar esses nutrientes, esses alimentos que não são bem-vindos. E um alimento que você consumiria a gestação inteira? Um alimento que eu realmente sempre peço para as minhas gestantes consumirem, comida de verdade, vegetais, frutas, verduras, legumes, mais alimento padrão ouro para gestante, fígado de boi. Né, um alimento riquíssimo em ferro, né? O ferro, ele é um mineral importantíssimo para as mamães por conta de crescimento e hipertrofia fetal, né? O bebê, ele suga muito ferro da mãe para poder desenvolver e crescer bem, tanto é que tem os déficits de ferro, né? Em todos os trimestres a gente tem que estar olhando a questão do ferro. Então, o fígado, assim, por via dietética, né? Alimento que realmente, né, seria padrão ouro, seria o fígado de boi, além do feijão, vegetais verdes, mas nada se compara ao fígado. Então, vamos tentar comer fígado, gravidinhas. Olha, tá vendo, gente? Incluir fígado aí, gravidinhas, na alimentação de vocês. Pega ele, coloca um limãozinho em cima, ó, fica né? Enfim, vocês se viram. Adoro. Além do ferro, o fígado é maravilhoso. Tem vitamina A, que trabalha a visão do bebê. Então, assim, então ótimo. Quem não gosta, faz igual criança, tampa o nariz mais cômodo, porque, como diz a minha mãe, ela fala que na gestação, né, das minhas irmãs, que se falasse pra ela que pedra era bom, ela comia pro neném. Não, e tem pacientes que são assim, gente, a gente fala, elas fazem certinho. Se fala que é bom, se vira e come. Aí tem também, as mais custosas assim. Que assim, não, doutora, não consigo comer, vamos suplementar. Aí tá tudo bem também, gente. Né? A gestação é um momento de você também aproveitar. De você conseguir, de você comer também, né? Tem vontade das coisas, come. Eu sou muito tranquila, tá? Por mais que eu sou meio, assim, com a questão do café, com algumas coisinhas, eu sou muito tranquila em relação à alimentação. Tá com vontade de comer um doce? Então come um doce de verdade, né? Porque às vezes você fica comendo tanto doce fit, acaba atrapalhando o processo. Então vai lá e come um doce gordo mesmo e satisfaz a sua vontade do que você ficar beliscando o fit o tempo inteiro e aumentando caloria. Então, assim, né? Curta seu momento, sua gestação, né? Você tá ali para matar suas vontades, comer bem, ter equilíbrio, né? Nas escolhas. Mas, realmente, ter esse controle, porque senão, né, a questão do peso muito aumentado pode atrapalhar aí o desfecho gestacional. E me fala, no puerpério tem algum alimento assim que ajuda nessa questão do humor, né, da mãe que está passando por esse momento? Tem alguma coisa que melhora o humor, que traz mais... Sim, né? No puerpério, os alimentos ricos em triptofano, então abacate, sementes, oleaginosas, muita proteína, te ajuda na saciedade, que você também melhora essa questão do humor. Mas a banana é riquíssima em triptofano, então também te ajuda na questão da serotonina, né? Do bem-estar. E, assim, a questão da amamentação é outro caso que a gente também não pode restringir as pacientes. Por quê? Porque atrapalha a produção de leite. Então, a paciente ela vai comer bem, entendeu? Uma dieta muito boa, com mais calorias. Eu tive mais fome na amamentação do que na gestação, inclusive. Exato, é porque a atividade metabólica ela é aumentada nessa fase de amamentação. Então, você precisa de muita energia. O que tem energia? Carboidrato. Então, você tem que comer arroz, mandioca, carboidratos, né? Alimentos ali, né, uma canjica, comi uma canjica canjazinha. Demais, gente. Não é que é mito, mas essas comidas, elas confortam
confortam o estômago, te trazem bem-estar. E o bem-estar, o que vai acontecer? Você estando feliz, você produz mais leite. Então, às vezes as pacientes perguntam, Marília, qual alimento que aumenta a produção de leite? Não existe alimento que vai aumentar a produção de leite. É sério isso? É sério. Gente, eu juro pra vocês, foi o meu psicológico, então. Porque cada canjica que a minha sogra fazia e mandava lá pra casa, era eu comer a canjica, o trem já jorrava aqui, ó. Eu comia canjica também e jorrava. Açaí. Mas esses alimentos te causam felicidade, entendeu? Porque é muito gostoso. Às vezes você vai comer uma coisa que você gosta muito, você vai produzir muito leite. Então, essa Olha, é a sucção, né? Óbvio disso. que o bebê sugando, vai ter mais produção, a hidratação e o gerenciamento de estresse. Existem alimentos que ajudam a descer mais leite, na descida, na ejeção, né? Que é mandioca, sementes, carboidratos, suco de uva, rapadura. Então, existem alimentos dessa carga energética que vai te ajudar. Mas... Sopa de galinha, tudo isso. E se você acredita que vai dar certo, gente, coma. Conta pra gente, você comeu sopa de galinha, Marília? Eu comi. Tá vendo? Eu comi uma canjazinha maravilhosa. Sopa de galinha, canjica, rapadura. Tem segredo também. Se você conseguir controlar bem seu peso na gestação, o pós-parto é a consequência. Você comendo saudável, rapidinho você perde aqueles quilinhos extras que você ganhou ali na gestação. Agora, se você realmente comer de forma descontrolada no pós-parto, aí não tem jeito, né? Acaba acumulando essa gordura. Verdade. Bom, gente, estamos caminhando agora para o final. Eu espero que vocês tenham gostado de tantas dicas que eu peguei aqui com a Marília para vocês. Tentantes, gravidinhas, vão lá na doutora Marília. Nossa, gente, tem muita coisa. Porque é muita coisa que tem para fazer e que pode ajudar muito nesse processo. Então, procurem lá para vocês poderem fazer um tratamento completo, que eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mas Amém. Antes de terminar, eu queria pedir para Marília, para ela deixar um recado para essas futuras mamães que estão aí esperando o seu milagre, sua bênção. O que você tem para deixar de mensagem para elas? Bom, o que eu tenho para falar é que vocês, né, pacientes, mulheres que tentam engravidar, que vocês possam acreditar nesse sonho, né? Deus, ele é maravilhoso e ele abre espaço, né, para esse sonho que está no seu coração, que vocês possam buscar esses profissionais para poder te auxiliar nessa caminhada, nesse processo, mas que sejam positivas, né, que realmente acreditem no processo no sentido de ter para todo mundo, né, a gravidez é abundância, gestar é abundância, então assim, você ser merecedora, fazer as afirmações positivas, mas se ter essa autorresponsabilidade de realmente ir atrás dos seus objetivos, se cuidar, principalmente ter bons hábitos, né? E eu estou aqui para poder auxiliar vocês em todo o processo, né? Que seja tentante, gestante, pós-parto, outras estratégias, enfim. E eu fico muito grata, né, das pacientes estarem comigo, né, acreditarem nesse processo comigo e principalmente a gente poder realmente auxiliar na realização de sonhos, né? Que não é somente a nutrição hoje, não é somente a questão da estética, de emagrecimento, mas na realização de sonhos, né, nesses milagres da vida e você realmente acreditar que o seu positivo virá na hora certa e Deus vai abençoar. É isso. Amém. Amém. Gente, muito obrigada. Quero agradecer primeiramente a você. Obrigada, Marília, por ter vindo, por ter dado tantas dicas, Carol, ter dado a sua experiência, a sua vivência por aqui. Esse momento foi muito especial, muito enriquecedor essa troca com você. Adoramos. E para você que está aí assistindo, se esse episódio fez sentido na sua vida, eu peço para que você encaminhe para mais mulheres, né, que possam ser edificadas, que possam vir a acrescentar na vida dessas mulheres após assistir esse nosso episódio. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.